Colégio Evangélico Gamaliel. O futuro do Brasil em boas mãos. Bom dia, meus queridos alunos do 8º ano. Nós vamos aí para mais uma aula de História, tá bom? E aí vocês podem abrir o livro aí de vocês na página 47. Nós vamos dar uma lida nessa página aí, fazer uma revisão da página 47 até a página 50, tá bom? Como eu havia falado na aula anterior. E aí nessa página nós iremos estudar sobre os déspotas esclarecidos. Nós já estudamos sobre o liberalismo econômico e agora nós vamos estudar sobre os déspotas esclarecidos, lá na página 47, tá bom? Então, após alguns estudos de algumas concepções ideológicas do movimento iluminista, talvez essa seja as duas palavras-chave aí desse movimento, né? Movimento iluminista com regime absolutista. Ou seja, após alguns estudos de algumas concepções aí do movimento iluminista, veio a ideia aí por parte de alguns pensadores de adaptar, né, essas ideias do movimento iluminista, trazendo aqui para o regime absolutista. E aí, como diz aí o livro, contudo, alguns soberanos absolutistas, na intenção de promover reformas e modernizar seus estados, eles buscaram incorporar alguns dos princípios iluministas, aplicarem aqui no regime absolutista com a intenção de modernizar os seus estados, né, de fazer algo diferente do movimento anterior, tá bom? E aí nós vamos ver quem mais se destacou, né, como representantes aí dessa nova experiência, desse novo movimento aqui, né, dessa fusão do movimento iluminista com o regime absolutista. E aí nós temos alguns que se destacaram. Nós temos Frederico II, né, Catarina II, José II e Dom José I, também conhecido como o Marquês de Pombal. Então, para esses monarcas absolutistas, né, esses aqui, modernizar o Estado significava desenvolver estrutura econômica e administrativa voltada para o capitalismo industrial, né? Também realizar algumas reformas sociais e estabelecer regras mais restritas nas relações entre o Estado e a Igreja, sem contudo perder, né, o controle centralizador do poder político. Então a intenção aqui, desses pensadores, desses absolutistas aqui, era de fazer uma reforma no Estado, na maneira de administrar o Estado, né? Trazer melhorias para o seu Estado, porque eles não concordavam muito com a totalidade aqui do movimento iluminista. Frederico II foi o que efetivamente realizou o maior número de reforma nesse sentido, né, de melhoria, de transformação. Ele ficou também conhecido como o rei filósofo. E aí ele foi iluminado pelas ideias dos pensadores e aí ele promoveu significativas reformas na área da educação, né, do seu país, tornando o ensino primário obrigatório para todos. Ele também aboliu a tortura e promoveu a organização de um novo código de leis. Então ele fez grandes transformações aí no seu estado, né? E aí tornando o ensino primário obrigatório e também ele aboliu a questão da tortura, né?
e fez ainda a organização de um novo Código de Leis, porque naquela época, como nós sabemos, ainda existia a escravidão. E aí, durante seu reinado, havia liberdade de expressão, contudo, ele não admitia desobediência às suas determinações. As pessoas tinham a liberdade para se expressar, mas na verdade não tinha uma democracia de fato. Podiam se expressar, até discordar de alguma coisa, mas no final elas tinham que obedecer às determinações de Frederico II, né? Apesar de instaurar algumas reformas políticas e sociais, manteve a intervenção do Estado nos assuntos econômicos, postura considerada arbitrária para os princípios iluministas, tá bom? Então Frederico II ele fez, pelo menos na área da educação, ele fez grandes reformas e aboliu a questão da tortura. Já Catarina II, imperatriz da Rússia, ela foi amiga de Voltaire, de Diderot e de muitos outros sábios e filósofos, os quais influenciaram a Catarina II. E aí ela melhorou a administração pública, ela fundou hospitais e orfanatos, também aboliu a tortura e a pena de morte, deu liberdade religiosa à população e procurou melhorar e desenvolver a educação da alta classe social, dando-lhe polimento e refinamento aos moldes da cultura francesa, num esforço para colonizar as grandes áreas desabitadas de seu país, atraiu um grande número de estrangeiros, sobretudo alemães. Então ela também fez aí grandes reformas na França, no seu estado. Como diz aqui, ela fundou hospitais, fez orfanatos e aboliu a questão da tortura também no seu país e aboliu a questão da pena de morte também. Então, ela trouxe benefícios para a classe social mais alta, mas também para a classe social mais baixa, Só a questão da educação, o acesso à educação, que era mais restrito à classe social mais alta. Bom, já José II, ele talvez foi aquele que mais próximo chegou das verdadeiras reformas. Por que das verdadeiras reformas? É porque essas reformas havia muita teoria e pouca prática. Às vezes eram reformas que eram colocadas no papel ou anunciadas, mas de fato não tinha essa reforma por completo. O pessoal não desfrutava dessa liberdade ou dos frutos dessa reforma, Era uma reforma mais na questão teórica. Dizia uma coisa e se fazia outra diferente. É como nós vimos no exemplo anterior. As pessoas podiam até dar uma opinião contrária, mas no final elas teriam que obedecer às determinações aqui de Frederico. Então eram reformas que às vezes mais fictícias. Por isso que ele diz aqui, o autor do livro nos diz que José II, que é da Áustria, talvez foi aquele que mais se aproximou das verdadeiras reformas. Ele libertou os servos, deu igualdade a todos perante a lei e liberou igualmente o culto das diversas religiões em seu país. Então José II talvez foi o que mais se aproximou dessas verdadeiras reformas. Foi aquele que falou e fez, tá bom? Já em Portugal, o ministro Dom José I, também conhecido como o Marquês de Pombal, ele foi responsável pelas notáveis transformações do reino. E aí a administração de Pombal ela teve significativos reflexos
no Brasil, destacando-se a transferência da capital da colônia da Bahia para o Rio de Janeiro. Pombal, ele agiu com os jesuítas no Brasil da mesma forma como em Portugal e os expulsou da colônia, fato que gerou prejuízo ao ensino escolar brasileiro. Mas por que Pombal havia expulsado os jesuítas lá em Portugal e ele fez o mesmo aqui no Brasil? Porque ele considerava que os jesuítas eles exerciam influência política prejudicial ao governo português. Então, por esta razão, ele expulsou os jesuítas, que eram aqueles responsáveis para catequizar os índios, a questão da educação, e ele expulsou lá de Portugal e fez o mesmo aqui no Brasil. Por isso que o autor diz que esse fato, esse acontecimento, trouxe prejuízo ao ensino escolar brasileiro, pois esses religiosos eram figuras importantes para a educação, atuando entre os indígenas e mantendo os melhores colégios nas cidades. Com a sua expulsão, muitas escolas foram fechadas e os representantes leigos enviados por Pombal não estavam preparados para exercer essa atividade de ensinar, principalmente entre os indígenas lá na Amazônia. Então, esse fato dos jesuítas terem sido expulsos do Brasil trouxe grande prejuízo na educação brasileira, tá bom? Muitas reformas foram realizadas, muitas reformas aqui desses filósofos foram realizadas sem consultar o povo. E a exemplo daquela efetivadas por Pombal foram em sua maioria impostas. E aí existia até uma frase na época: tudo para o povo, mas sem o povo. Diziam que estavam fazendo as coisas para o povo, mas sem consultar o povo. E aí isso era colocado de maneira arbitrária, isso era imposto ao povo. O que eles decidiam, o povo tinha que acatar, tinha que obedecer. Os sistemas representativos de origem democrática eram vistos como subversivos e perigosos. Sendo assim, pôde-se concluir que a teoria estava muito longe da prática e que havia, portanto, uma enorme distância entre o que o pensamento iluminista apregoava e o que realmente foi implantado nos estados governados pelos déspotas esclarecidos. Então havia uma distância muito grande da teoria para a prática. Era tudo feito para o povo, mas sem o consentimento do povo, mas sem consultar o povo. Então, na verdade, essa é uma falsa democracia, porque eles consideravam a democracia como sendo muito perigosa, subversiva. Por isso, era tudo muito controlado, tá bom? Então, pessoal, nós temos aí uma atividade da página 50, da página 51, 52 e 53, tá bom? Você vai tentar responder essas atividades aí, essas questões da página 51 até a página 53. E aí na próxima aula nós estaremos fazendo a correção desse assunto, tá bom? Qualquer dúvida, você põe lá no grupo que aí nós estaremos tirando essas possíveis dúvidas, tá bom? Então fica aí a tarefa de casa. Página 51 até a página 56, vê o que dá para fazer, o que não dá não tem problema. Na próxima aula nós estaremos fazendo a correção aqui, todo mundo junto, ok? Então forte abraço aí para todos e até a próxima aula.